Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves. Hoje continuarei falando com você sobre um gênero textual que é muito próximo da notícia, que foi a nossa aula anterior, e que se chama reportagem. Lembra que eu disse para você que reportagem é diferente de notícia? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura da reportagem, como que ela é construída, do que depende. Sabemos que aconteceu, noticiou. Então, a notícia é um fato imediato. Então, a reportagem ela é diferente porque ela tem a sua estrutura construída num formato mais específico, com suas especificidades, e é algo que é muito importante, especialmente para o jornalista. Como disse um colega, é algo que é para aqueles que já se levantaram, que já está com a sua vida construída. Então, a reportagem é um furo para todos os jornalistas. Vamos descobrir juntos? Reportagem é um gênero textual cujas esferas de circulação são jornais, revistas, impresso ou digital, portais na internet e tem como objetivo informar fatos de interesse público. Para isso, as reportagens são escritas com base em diferentes tipos de informação e podem ser aprofundadas por meio de entrevistas, gráficos, infográficos, tabelas, para apresentar versões ou informações sobre um mesmo fato, de modo a orientar e contribuir para formar a opinião do leitor. E na reportagem, o jornalista ele vai sempre empregar, pode ou não empregar a sua opinião, porque é algo mais detalhado, né? E como nós vimos, assim como a notícia ela pode ser colocada em um jornal, que é o suporte, a reportagem também. Só que a reportagem é algo mais longo, demanda pesquisa, demanda conhecimentos ao longo daquele determinado assunto. Exemplo, aconteceu um acidente na 381. Então, aconteceu aquele fato, foi noticiado. Mas as causas, o que provocou, ela é constituída de forma diferente. Assim como a notícia, a reportagem também tem a manchete, que é o nome do texto, aqui em letras caixa alta, né? E deve ser formulada de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Consiste geralmente em frases de efeitos concisos. Então, é algo que vai te chamar muita atenção, é algo que vai atrair para que se leia aquela reportagem. E a reportagem, ela pode ou não ter o título auxiliar, né? É facultativo. Se por um acaso o repórter ou o jornalista decidir colocar, ele coloca. Se não, é algo que ele deixa ou coloca para chamar um pouco mais da atenção acerca daquele fato que está sendo feito a notícia. Temos também a lead, que está sempre o primeiro parágrafo. Seu caráter é mais abrangente, com dados mais detalhados. Não necessariamente precisa responder de cara as principais informações do que, quem, quando, onde, como e por que aquele fato aconteceu. Pois ao longo do texto, as respostas a essas questões, elas aparecem. À medida que o jornalista vai descrevendo ou escrevendo a sua reportagem, ele vai respondendo a essas perguntas, o que na notícia deve ser imediato, algo que é mais curto, né? Porque é um texto mais curto e tem aquelas notícias muito claras, né? Como eu disse anteriormente, aconteceu, noticiou. Só que os detalhes da notícia é que viram a reportagem. Temos também o corpo do texto, que é o desenvolvimento e envolve todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas e material gráfico, estatísticas. Se ele for fazer uma pesquisa, por exemplo,
é muito comum vermos reportagem em épocas eleitorais, onde é feito as pesquisas da quantidade de votos ou de pessoas votantes em determinado candidato. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de reportagem e ter ali dentro dessa reportagem um gráfico, que são os dados estatísticos que vai compor essa reportagem. Temos também que são principais características da notícia, né, que é a sua linguagem, porque essa notícia, que ela é uma reportagem, ela tem a sua característica própria do seu linguajar, que é um pouco diferente da notícia no sentido de que a linguagem na reportagem ela é da seguinte maneira: ela deve ser clara, dinâmica, culta, formal, né? O português corretamente empregado, objetiva, subjetiva, direta, mas pode aparecer a linguagem indireta. O texto predominantemente informativo e escrito em primeira pessoa quando o autor expressa a sua opinião, e em terceira pessoa quando o seu objetivo principal é de informar. No decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor sem alterar o conteúdo das informações. E são textos mais longos. Então, a reportagem é um texto onde o repórter, o jornalista, ele pode empregar a sua opinião sem distorcer o fato da sua essência, né? Ele pode colocar ali a sua opinião detalhadamente, mas sem transcorrer, sem deformar o seu texto original, a sua essência, a essência da reportagem. Então, veremos também que a reportagem é um material mais abrangente e elaborado. Ela não visa somente comunicar acontecimentos. Ela aborda os efeitos e desdobramentos dos fatos e, por isso, presume pesquisa, mais tempo para ser elaborada. E ela é cheia de polifonia. O que é polifonia? Poli vem de muitos, né? E fonia vem de sons. Então, são muitos sons, muitas expressões sonoras que são ditas na reportagem. Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas dizendo sobre aquele fato, documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também disse que as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto a linguagem indireta. Então, eu estou ali expressando algo que vai chamar a atenção do leitor. Se for um fato, uma reportagem sobre como que a rua está sendo trabalhada, como o jardim está sendo refeito naquela comunidade, então eu vou fazer uma entrevista com o jardineiro, eu posso fazer uma entrevista com o responsável do setor de transporte e de trabalho daquela comunidade. Então, eu posso envolver esses entrevistados que vão me dar esse sustento à reportagem realizada. Também temos algumas reportagens, né, chamados os tipos de reportagens que nós temos, que são expositivas e informativas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial; opinativas, quando os fatos são apresentados com a opinião do repórter; e interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos; e as descritivas e narrativas, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E você sabia que na reportagem não necessariamente usa-se a pirâmide invertida, como na notícia? Lembra da pirâmide invertida? Vamos exercitar os nossos conhecimentos? Atividade 1. Considere as seguintes características.
Número 1, texto expressionista de subjetividade exacerbada. 2, predominância da forma narrativa e humanização do relato. 3, texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. 4, predominância da forma descritiva e desumanização do relato. 5, texto literário e alta subjetividade. São estabelecidos para o gênero reportagem as características. Alternativa A, 1 e 3. Alternativa B, 2 e 3. Alternativa C, 2, 3, 4. Alternativa D, 3, 4, 5. E alternativa E, 1 e 2. Então, a nossa alternativa das características da reportagem estão na letra B. A2 e A3 apenas. Então, há uma predominância da forma narrativa e uma humanização do relato, porque o repórter ele vai escrever acerca de um fato que talvez ele possa transmitir até alguma emoção, e também um texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. É muito objetivo, toda reportagem ela tem muita objetividade, então ela é clara, vai direto. Vamos ler uma reportagem? Ela está no estado de Minas, é sobre a pandemia Covid-19, sobre a doença, e relatando que o Instituto Nacional, né, que está localizado em Santa Rita de Minas, no sul de Minas, fabricou alguns respiradores mecânicos. Então, vamos conhecer mais aprofundadamente a reportagem? Covid-19, Centro de Ensino Mineiro desenvolve ventilador mecânico. Em até 90 dias, devem ser produzidos 50 unidades do aparelho, projetado por alunos e professores de instituição de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Essa reportagem foi feita por Luiz Henrique Campos, postado no dia 11/5 de 2020 e atualizado em 11/5 de 2020 também. E aqui nós temos a imagem, né, desse ventilador mecânico. Vamos conhecer o que o repórter, o que o Luiz, o jornalista Luiz, vem trazendo para nós de conhecimento e de informação acerca desse ventilador mecânico. Alunos e professores do INATEL, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias de Santa Rita do Sapucaí, região sul de Minas Gerais, desenvolveram um sistema de ventilação mecânica, controlado por uma plataforma eletrônica para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, em hospitais. O aparelho foi transferido para a indústria e estará disponível em breve no mercado com o financiamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapa II. A produção do material ficará sobre a alçada do INATEL e da Ventrix, empresa que desenvolve equipamentos de eletrocardiograma. A parceria prevê que 50 unidades do aparelho mecânico sejam produzidas em até 90 dias. Depois desse período, a produção pode passar para até 100 unidades diárias do ventilador. De acordo com o professor e coordenador da equipe voluntária que desenvolveu o sistema, Felipe Bueno, o protótipo de um item essencial no enfrentamento da Covid-19 foi elaborado em poucas semanas, com a utilização de componentes nacionais. O diferencial do projeto do INATEL é o sistema de pressurização digital, que deixa o controle de gases mais preciso e sem a utilização de ambu, que é um balão usado em emergência, mas que não atende a todos os casos de insuficiência respiratória, de acordo com médicos especialistas, explicou.
Segundo o professor e também diretor do Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins, o projeto foi apresentado para os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCT-TIC, da Economia e da Saúde. Desde o início da pandemia, colocamos à disposição do governo federal nossa competência e especialização como instituição de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de soluções necessárias para este momento, contribuindo com a nossa sociedade, afirmou. Durante a pandemia da Covid-19, o ministro do MCTIC, Marcos Pontes, tem salientado a importância da ciência, tecnologia e inovação no combate à doença, sendo elas as armas que podem atacar diretamente a causa do problema, que é o vírus. O Ministério tem suas atividades ligadas a entidades que buscam desenvolver soluções eficazes para combater o coronavírus, como a Embrapa II. Estagiário sob supervisão da subeditora Kellen Cristina. Então, a nossa reportagem ela vai trazer, né, uma informação acerca desses ventiladores mecânicos. Agora, vamos conhecer um pouquinho algumas atividades que foram trazidas para você e acerca dessa reportagem. Leia atentamente o texto, a frase. O diferencial do projeto do Inatel é o sistema de pressurização digital que deixa o controle de gases mais preciso e sem utilização de ambu, que é um balão usado em emergência, mas que não atende a todos os casos de insuficiência respiratória, de acordo com médicos e especialistas. Que expressão poderia substituir a palavra destacada, mantendo o mesmo sentido da frase? O sistema, a palavra é pressurização. A letra A, diminuir a pressão, aumentar a pressão, manter o arranque ou manter a pressão? Resposta alternativa D, manter a pressão. Então, aqui se você fizer a troca de pressurização por manter a pressão, é o mesmo sentido para a frase. Atividade 3. Leia atentamente o texto. Qual o assunto dessa reportagem? Como o projeto começou? Quem ficará responsável por fabricar os ventiladores mecânicos? Que imagem está presente no texto? Qual o título da reportagem? Então, são perguntas que estão claras, estão bastante explícitas no texto. É só você ler com bastante atenção que você vai encontrar essas respostas. Atividade 4 são atividades que você pode, eu estou desafiando você, aluno, você, aluna, a fazer essa pesquisa, porque vai agregar muito conhecimento para a sua vida. Agora que você já conhece os gêneros textuais notícia e reportagem, pesquise os significados e origens dos termos imprensa e jornalismo. Registre suas impressões no caderno. Atividade 5, pesquise e compare as principais diferenças entre reportagens e notícias. Registre suas impressões no caderno. Sou grata pela sua vida, aluno e aluna. Agradeço pela atenção e fique ligado na educação, pois ela faz a diferença.